Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Hoje, mais uma sexta-feira, 22 de setembro de 2023, e nós estamos aqui para dar continuidade a mais um trabalho de explicação, ou seja, estudo dos evangelhos. Hoje eu quero falar sobre 3 verbos: pedir, bater e buscar. Vamos orar para iniciarmos. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde, obrigado sobretudo pelo dom de Jesus Cristo, que Ele nos criou, Ele também nos salvou e está agora aguardando para dar um prêmio final àqueles que creem nele e o esperam. Pai misericordioso, estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e temos ainda muito a fazer. E as lições que Cristo nos deu, devemos prestar atenção a elas, porque nós precisamos de Ti, Pai Santo e Eterno. Dá-nos o Teu Santo Espírito para tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a todos aqueles que pertencem à Escola do Pensar, tanto alunos, pais, funcionários em todas as áreas, e que a graça de Jesus esteja conosco. Como falei, vamos falar do verbo pedir, bater e buscar. Então nós vamos encontrar isso em alguns lugares relativos a isso. Mas em Lucas 11, de 9 a 13, é muito forte isso aí. Disse assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, e sabeis dar dádivas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Por 4 versos de uma significação profunda. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. São promessas extraordinárias que o Senhor Jesus fez para nós. E a nossa obrigação é pedir. Pedir aquilo que nós precisamos segundo a vontade dEle. Não podemos pedir a Deus aquilo que contraria a vontade do Pai que está nos céus. Então, no 13, ele diz ainda aqui: ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo, mais do que nunca, hoje se faz necessário. Nós, seres humanos, pecadores, nós dependemos sempre do Espírito Santo. Mas nesses últimos dias, mais ainda, é prometido uma chuva do Espírito Santo, de conhecimento, de amor, de compreensão, da pregação do Evangelho, de resistência ao inimigo e também ao sofrimento. Por isso, meus irmãos, nós devemos, mais do que nunca, pedir, bater, buscar. Continuando ainda, nós vamos ver em João, 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos agora com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olhem aqui que ele diz segundo a sua vontade. Se nós pedimos a Deus algo que não é vontade dele, Ele não vai dar, isso é patente. Se um filho também pedir algo que não é conveniente, o pai não vai lhe dar. E se der, está errado. Não acontece isso com Deus, é lógico. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Se nós pedimos coisas boas ao Pai do céu, Ele vai nos dar, porque Ele é fiel e justo. No Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38, 7, 37 e 38, que diz assim: no último dia,
o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos entender melhor esse verso. No 37 diz: No último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque Jesus é a água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você crê em Deus, quando você confia nele, você torna-se algo de abundância para fluir de nós a água viva do céu. Em Romanos, capítulo 12, nós vamos encontrar o seguinte, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz ainda: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que ele está falando de um culto racional. É lamentável que muitas vezes as pessoas celebram um culto emocional. E Deus pede aqui que devemos ter um culto racional. O que é um culto racional? É aquele que está de acordo com a vontade de Deus. Não é da nossa ênfase, nem do nosso gritar e nem pedir de maneira assim tão veemente, mas tem que ser racional. Como é que eu vou pedir algo para Deus que não é da vontade dele? Porque eu vou pedir Deus de uma maneira indecente? Queremos então que ele atenda isso? E ele no segundo verso diz assim: Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Complementando isso que eu falei, vamos então buscar as coisas com a mente, de uma maneira que seja boa, agradável, segundo a vontade, a perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, nós temos aqui algo que nós precisamos raciocinar de maneira correta, de maneira justa, de maneira divina, conforme o Espírito Santo nos disser. Será que uma pessoa pode confundir uma mensagem errada pensando que é do Espírito Santo e vice-versa? Sim, nós devemos estar ligados para saber o seguinte: se o que vem a nós está de conformidade com a vontade de Deus segundo as Escrituras, então podemos confiar. E essa é uma das coisas interessantes que nós devemos ter na hora da gente pedir, na hora de também saber que estamos recebendo. E ainda vamos para Atos, primeiro no capítulo 5, verso 32, que diz assim: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Aqui fala agora de outro verbo, obedecer. Nós precisamos obedecer a Deus para receber o Espírito Santo. Pode alguém pedir ao Espírito Santo para um uso errado? Ou para concebermos um dom que não é um dom divino? O Espírito Santo não atenderá, com certeza. São coisas simples de aprendermos e temos que levar sempre para o lado racional. E terminando, aqui o último verso está em Atos 2:38, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, pois, cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Para muita gente pode ser estranho isso aqui. Batismo? O que é batismo? Batismo significa morte para as coisas do mundo e um renascimento para as coisas divinas. E o verso diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, quer dizer, seja sepultado para as coisas ruins, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Nossos pecados serão remidos, serão acabados, serão perdoados se nós nos arrependermos e pedirmos a Jesus.
e recebereis o dom do Espírito Santo, que é um dom maravilhoso, o dom de receber toda a conversão, o perdão dos nossos pecados. E batismo significa sepultamento. Nós temos que primeiro receber do Espírito Santo esse chamado, estudarmos, compreendermos o plano de Deus. Então nós vamos nos dispor para ser batizados em água, que é uma forma de batismo. Só que o batismo em água, simplesmente, sem o arrependimento e sem o dom do Espírito Santo, não tem validade. Existem 4 formas de batismos. O batismo de sangue, quando muitas crianças, principalmente, morreram em lugar de Cristo. Nós conhecemos esses fatos assim, lá no momento de Moisés e na época que Jesus nasceu. Como o Herodes não encontrou a Jesus, ele matou todas as crianças ali. Aquelas crianças foram batizadas com sangue. Tem também o batismo do desejo. Lembramos que aquele ladrão da direita que estava com Jesus, ele se arrependeu, desejou ser batizado, mas não tinha mais condições. Então foi um batismo de desejo. E Jesus disse para ele que, naquele instante, que um dia ele estaria com ele no paraíso. Em verdade eu te digo agora, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Terceiro batismo. E o batismo do Espírito Santo, que esses 3 outros, se não tiver o convencimento do Espírito Santo, ele não será válido. Uma pessoa que batiza sem água, é preciso que ele tenha a conversão dada pelo Espírito Santo, o desejo de ser perdoado, pedir perdão e ser transformados por esse poder extraordinário. Então estão aqui esses versos exauridos aqui na palavra de Deus, que eles falam a respeito do pedir, do bater e do buscar. Nós devemos fazer isto, buscar o Espírito Santo, bater para que sejamos atendidos e pedir para que sejam-nos respondidos. Meus prezados, este é um assunto de grande valor, principalmente agora, no final de todas as coisas. Cristo está voltando, não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que está perto. Devemos nos preparar para que isso aconteça. Nós vamos orar pedindo esse batismo do Espírito Santo. Pai eterno, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Batiza-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos convencermos do pecado, da justiça e do juízo. Pai misericordioso, dá-nos o teu Santo Espírito para que, purificados por eles, nós possamos, então, receber o dom da salvação dado pela graça de Cristo. Ajuda-nos a sermos obedientes à tua palavra, para assim selarmos as provas de que, de fato, queremos o Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Pergunte-nos e responderemos pela Bíblia. E vamos orar um pelos outros e pedir o batismo do Espírito Santo a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada momento que você tiver uma oportunidade. Ore pedindo a Deus força e sabedoria para que possamos vencer os últimos dias da história deste mundo. Esse é o nosso desejo. Feliz sábado para todos vocês.